Vai provar em que sítio? Facebook. É no Facebook? Ora, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma conversa. Esta noite, uma conversa com os palhaços do Hospital, com a Presidente Isabel Rosado. Como eu anunciei no último webinar, chamemos-lhe assim, mas isto é mais conversa do que webinar, embora agora esteja na moda o nome webinar. A Isabel Rosado, como eu disse, é atual presidente da Palhaços do Hospital, é licenciada em ensino básico na Escola Superior de Educação de Coimbra, foi professora do ensino básico entre 1996 e 2019, cofundadora também da Palhaços do Hospital e presidente desde janeiro de 2020, doutora Palhaço de 2013 a 2017, teve formação de Dr. Palhaço com Sérgio Claramont, da Palhaço Hospital, Olivier Hugues Terreau, da Foundation Dr. Clown, Teatro Sopro, Pedro Fabião, da Operação Nariz Vermelho, e Rodrigo Roblenho, do Circo do Soleil. Já esteve também como oradora no CU2 Expo no Canadá, onde apresentou o trabalho do Palhaços do Hospital, com pessoas com demência, em 2017. Em 2018, novembro de 2018, apresentou também Palhaços do Hospital no Parlamento Europeu, e em abril deste ano de 2018 fez a apresentação também no Clowning Around em Viena, na Áustria. A nós vai-se juntar agora, doutor, chamemos-lhe assim doutora, será o termo correto? Basta Isabel. Pronto, Isabel, antes de mais, muito obrigado por ter aceito este convite para estar aqui à conversa connosco. Obrigada, Telma, obrigada pelo convite e obrigada pelo interesse em divulgar o trabalho da Palhaços do Hospital. Portanto, eu vou começar isto de forma simples, que é como se ninguém soubesse nada de o que é Palhaços do Hospital. E a minha pergunta é: o que é e o que faz Palhaços do Hospital? Palhaços do Hospital é a associação de doutores palhaços que leva alegria, humor e afetos em ambiente hospitalar aos adultos e muito em particular aos séniores. Foi pioneira na Europa e das primeiras do mundo a trabalhar com este público-alvo. E trabalha também com pessoas com demência, com Alzheimer, com doentes paliativos, doentes oncológicos adultos, mas o que nos distingue é exatamente o facto de nós trabalharmos com adultos e com séniores, ou seja, ao público a que nos dirigimos. O Palhaços do Hospital não é o voluntariado habitual que estamos habituados a ver nos hospitais, que é a pessoa vai lá 2, 3 horas, ajuda, e aqui há formação mesmo na área do palhaço, digamos, na área do da animação. palhaço, com alguns conhecimentos, inclusive na área da geriatria, da gerontologia, e portanto, da maneira como nós trabalhamos não se coaduna de todo com o voluntariado, porque por ano os nossos doutores palhaços fazem mais de 250 horas de formação, e portanto tem que ter disponibilidade no mínimo 2 dias por semana. Logo no início tem que ter disponibilidade 2 dias por semana, portanto não é fácil de conjugar o voluntariado com esta exigência que nós temos aos nossos profissionais. Como é que surgiu esta ideia da Palhaços do Hospital? O outro fundador, o Jorge, era também professor, foi professor durante 25 anos e começou há cerca de 16 anos a trabalhar como palhaço.
e depois conheceu a arte do Dr. Palhaço. Ele começou como voluntário na Acreditar, no pediátrico em Coimbra. Foi aí que teve contacto com a arte do Dr. Palhaço e apaixonou-se por esta arte. Após a primeira TED que ele fez, no TEDx Coimbra, houve sobre a paixão dele pelo Dr. Palhaço e sobre a imagem do Dr. Palhaço um pouco por todo o mundo, porque não é consensual, os países não têm todos a mesma ideia, a mesma forma de atuar. Houve várias pessoas que começaram a incentivá-lo e eu fui uma delas, porque é que ele não começava um projeto dele. E quando nós começámos a desenhar o projeto, o primeiro hospital que contactámos foi o Hospital de Aveiro, e pareceu-nos que ir para o hospital e trabalhar só na pediatria, que no início ainda estávamos a pensar nisso, que queríamos, pronto, que não se justificava porque não era um hospital pediátrico, seria uma intervenção muito, muito pequena, mas quando começámos a pensar melhor, percebemos que o hospital era muito mais do que as crianças. E então, quando vamos à primeira reunião com o hospital, propomos trabalhar no hospital todo. E a resposta do hospital surpreendeu-nos muito, que foi de que as pessoas quando querem levar música, um teatro, o que quer que seja, pensam sempre nas pediatrias, mas pensam muito pouco nas outras áreas que são abrangidas num hospital. E foi isto que nos deu o impulso de, então vamos pensar diferente, vamos pensar fora da caixa, porque não alargar? Ora, nós sabemos que a nossa população, a Europa está a ficar com a população muito envelhecida, há serviços nos hospitais onde a larga maioria dos pacientes que estão internados são séniores, portanto fez-nos sentido trabalhar com adultos, mas acima de tudo trabalhar com os mais velhos. Acho que também teve aqui um bocadinho a influência o facto de eu já ter perdido a minha mãe, e de ser mãe. Era aquilo que um amigo nosso chama a fatia de queijo no meio da sanduíche, ou seja, tinha a minha filha que me preocupava, mas depois também já tinha a noção que os nossos pais não são internos e já tinha algumas preocupações com o meu pai agora, por fato de estar sozinho. E por outro lado o fato de tanto eu como o Jorge termos sido educados numa família ensinados a respeitar os mais velhos, a achar que eles têm muito valor, que têm muito para nos dar, e que devemos estar gratos ao que temos, ao legado que nos deixaram e a tudo o que eles representam enquanto nossos antepassados. Agora é presidente, mas já foi também doutora Palhaço. A minha pergunta vai mesmo nesse sentido. É verdade que são situações diferentes, mas qual é que a completa mais? A parte de ser presidente ou a parte em que vestiu mesmo a pele de palhaço? Neste momento ainda me completa muito mais quando era Belita, quando era a doutora Belita, porque eu quando comecei a minha ideia era ajudar o Jorge a lançar o projeto dele, e depois achava eu que iria seguir a minha vida, só que apaixonei-me também eu pela arte do Dr. Palhaço e impactou muito o fato de perceber que nós mudávamos a vida das pessoas, mudávamos aquele dia para as pessoas e que essa mudança mantinha-se nos dias a seguir e que o que nós fazíamos era importante, e tinha uma importância que eu enquanto professora não sentia. Como professora sentia-me uma no meio de 140.000, chegou uma altura, e por isso é que decidi abandonar, em que achava que podia dar muito mais de mim e deixar um legado maior se viesse para a Palhaços do Hospital do que se continuasse como docente. E portanto aprendi muito com Belita, devo muito às experiências que tive com Belita, devo muito às pessoas com quem me cruzei nos hospitais, que nos deram o feedback do que é que sentiam perante o nosso trabalho, e que nos empurraram para a frente e que nos alimentaram esta ideia de continuar, porque aprendi com pessoas fantásticas, tive a oportunidade de partilhar histórias de vida marcantes, muito marcantes mesmo, mas por outro lado acho que é um privilégio estar a desempenhar as funções que desempenho hoje em dia,
quando já fiz um bocadinho de tudo na associação e, portanto, tenho uma noção do que é estar como doutor Palhaço, assim como tenho uma noção como o que é fazer angariações de fundos, o que é ter a responsabilidade da gestão das redes sociais, portanto, conheço um bocadinho todas as áreas da associação e acho que isso me torna uma melhor profissional no papel que hoje em dia desempenho. Disse muito bem, foi professora, tal como o Jorge. Desistiram dessa parte para abraçar este projeto. Foi mais difícil desistir de ser professor ou mais difícil abraçar o projeto? Nenhum foi difícil. Nenhum foi difícil porque as coisas aconteceram naturalmente. Portanto, foi uma altura em que era óbvio que não dava para continuar com as duas coisas, portanto tinha que fazer uma escolha. A associação estava a crescer muito, precisava de mim a tempo inteiro, era difícil encontrar uma pessoa para desempenhar o cargo de presidente que dificilmente tivesse o conhecimento que eu tinha. O Jorge tinha sido o presidente anterior, mas ele que estava mais focado em continuar como diretor artístico, isso absorvia e absorve muito tempo dele e ele continua como doutor Palhaço. E, portanto, chegou a uma altura que era preciso mesmo tomar uma decisão e confesso que não foi difícil. Se voltasse atrás, fazia da mesma forma. Vocês têm aqui digamos assim, cinco hospitais parceiros, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, o IPO de Coimbra, o Centro Hospitalar de Tondela, o Centro Hospitalar de Baixo Voga e o Hospital Distrital da Figueira da Foz. Com isto da pandemia que vivemos, e todos vivemos, infelizmente, agora mais confinados, foi difícil para vocês adaptarem-se a esta nova realidade de não poder fazer se calhar tantas visitas como faziam antigamente? Como é que foi este processo todo agora? Nós fizemos a última visita presencial regular aos nossos hospitais no dia 5 de março e na semana seguinte a equipa artística reunia e começava a pensar qual era a estratégia que iríamos adotar. No final do mês de março lançámos o nosso Dopital TV, um canal onde disponibilizamos gratuitamente conteúdos estruturados, pensados para os adultos e muito em particular para os séniores, ou seja, uma continuação daquilo que era o nosso trabalho no hospital, mas agora na via digital. Depois, na primeira quinzena de abril, fazíamos um teste piloto no IPO de Coimbra, ou seja, lançámos um desafio ao IPO que era de passar no circuito interno junto com os conselhos da DGS alguns dos nossos vídeos. Esse teste piloto correu muito bem, eles gostaram muito, então demos a conhecer a todos os hospitais públicos e privados e a todas as instituições que trabalham com os mais velhos em Portugal continental e ilhas o nosso canal. Sabemos que há várias instituições que usam esses vídeos que nós disponibilizamos gratuitamente para criar momentos diferentes. No dia 6 de julho tivemos o prazer de voltar às nossas visitas presenciais ao IPO de Coimbra, que é um hospital não Covid, e neste momento é o único hospital dos nossos hospitais parceiros onde estamos a fazer visitas presenciais. Antes nós fazíamos uma visita de 15 em 15 dias ao IPO, a partir do dia 3 de julho passámos a fazer uma visita semanal, regular. Portanto, fizemos aquilo que toda a gente teve que fazer, que é mesmo assim, que foi reinventar-nos, abordar de outra perspectiva. Não é a mesma coisa de todo, não podemos dizer que é a mesma coisa quando ainda por cima uma das palavras da nossa missão é os afetos e não se consegue no formato digital trabalhar a área dos afetos como se trabalhava antes. Mesmo estas visitas presenciais são muito condicionadas porque a máscara cobre mais de metade do nosso rosto, tira-nos muita expressividade. Nós tivemos que adaptar todas as performances que levamos para os hospitais para o facto de estar de máscara, tivemos que passar a explorar muito mais o lado físico das atuações,
porque também temos algumas dificuldades às vezes em entender qual é o paciente que está a interagir connosco, de perceber as pessoas, não podemos estar tão próximos das pessoas, mas por outro lado o Covid trouxe-nos a possibilidade de crescer e de chegar a outros hospitais e a outros públicos que não estávamos a chegar, porque os nossos hospitais parceiros, nós oferecemos as nossas visitas, nós não cobramos nada aos hospitais. Portanto, isto limita-nos a que nós só podemos ter o número de hospitais parceiros para os quais temos financiamento. E nós nunca estabelecemos parceria com o hospital se não tivermos pelo menos 2 anos de garantia de que temos financiamento para continuar aquela parceria. Portanto, com isto do canal digital, estamos a chegar às ilhas, estamos a chegar ao sul de Portugal, estamos a chegar a hospitais que de outra maneira não conseguíamos ainda, havemos de conseguir presencialmente, é esse o caminho que pretendemos, mas crescemos e estamos a tentar dar o melhor, tendo em conta os desafios que a vida nos trouxe a todos. Eu vou aproveitar por acaso uma frase que vocês têm aqui no vosso site, que é do Dr. Rui Miguel Cruz, do administrador do Hospital Distrital da Figueira da Foz, em que ele diz: são gente que nos faz sentir bem, conseguem provocar um sorriso na nossa face quando os olhos querem chorar. E a minha pergunta é: já aconteceu em alguma visita que vocês fazem aos hospitais deparar-se com algum utente e dar-vos essa vontade também de chorar? É assim, nos primeiros tempos, nós dizemos que os primeiros 5 anos da associação foram definição do nosso ADN. E eu lembro-me em particular de uma situação que ainda na quarta-feira partilhava também com a Carla, de estarmos no corredor do Raio-X, exatamente no Hospital da Figueira da Foz, e chegar uma senhora que me chamou a atenção, porque estávamos no início do verão, e a senhora vinha de manga comprida e com um lenço, portanto, bastante coberta, mas que se percebia que não era uma questão religiosa, e chegou ao pé de mim, portanto, fez o corredor, e quando chegou ao pé de mim agarrou-se a mim e disse-me obrigada por vocês estarem aqui. E entretanto sentou-se, assistiu à nossa performance, e quando nós acabámos voltou-se a agarrar e a dizer obrigada, porque aquele sacana dá cabo de mim, estou aqui para ver o médico, o legista, e portanto, como é óbvio, eu percebi-me que estava perante uma pessoa, uma mulher vítima de violência doméstica. Saímos do corredor e eu tive necessidade de dizer ao risoto: eu preciso de um momento, eu preciso de tempo para digerir o que acabou de se passar, porque nós usamos a máscara mais pequena do mundo, que é o nariz, portanto nós encarnamos uma personagem, mas nós somos humanos e, portanto, há situações que nos tocam, e por muita formação há sempre situações que nos tocam. Só que o que nós defendemos é que cada quarto é um quarto, cada paciente é um paciente, todos têm direito a que estejamos no nosso melhor. Se precisarmos, faça exatamente isto, portanto, faz-se uma pausa para o artista se recompor, mas depois temos que ir buscar as ferramentas exatamente do clown para rapidamente nos repormos a nossa energia e para na pessoa seguinte estarmos no nosso melhor. Nós também deparamos-nos muitas vezes com situações em que, por exemplo, o cheiro é muito forte. Há várias doenças, principalmente pessoas com idade, em que se usa um medicamento que tem um cheiro muito, muito forte, e por vezes quando entramos no quarto não é fácil. É por isso é que não é a Isabela, nem o Jorge, nem a Susana, nem a Bia, nem a Beatriz, nem a Marta, são o risoto, é a Bem-Aja, é a Donizete, é a Milanesa, é que vão para o hospital. É uma personagem, é um papel, é um artista com performances pensadas, e que tem algumas ferramentas para lidar com isto tudo.
como é que se lida, por exemplo, com alguém que está sozinho, digamos assim, agora neste tempo de pandemia, e que tem, por exemplo, um cancro bastante avançado e vocês vão a essa pessoa? Certamente que não é fácil conseguir animar a pessoa. Não, é assim, mas isso é agora como era antes da pandemia. Primeiro nós temos uma premissa, nós não curamos ninguém. Nós não, tanto que nós não estamos lá para trabalhar com o lado doente do paciente, nós temos a sorte de trabalhar com o lado saudável. A nossa intervenção, o que nós procuramos é que por momentos a pessoa se esqueça da doença, se esqueça da dor, se esqueça até do sítio onde está. Que se volta a sentir valorizada, que se volta a sentir bonita, que volta a ter esperança, que volta a ter vontade de lutar, de se agarrar à vida, sabendo, porém, que nem sempre isso vai resultar. Mas às vezes o que nós conseguimos é o último sorriso daquela pessoa, é o último momento de alegria, de humor, de afetos, e isso para nós já é muito, muito significativo, porque às vezes conseguimos colocar um sorriso numa pessoa a quem a doença já lhe roubou isso há muito tempo. Então, quando estamos a trabalhar com doentes oncológicos, isso acontece muitas vezes, da pessoa já se ter esquecido de como era, dos familiares até já se terem esquecido como é que aquela pessoa era antes da doença tanto se ter manifestado, e nós vamos lá tocar esses pontinhos, seja utilizando a música, seja a poesia, seja canções, seja apenas pequenas performances, pequenas ou grandes, isso agora também depende de cada um, mas que vão tocar as sensibilidades das pessoas e que por momentos quase que poderia dizer que se voltam a sentir crianças, portanto que se voltam a acreditar e voltam a ter a esperança e vontade de lutar. Vocês têm aqui um de vários projetos que é Abraça um Palhaço. Como é que funciona, por exemplo, este projeto? Isso é mais virado é uma das formas de financiamento, é virado para as empresas, não é? E portanto uma empresa que abraça um palhaço quer dizer que durante o ano que a empresa vai financiar as visitas daquele palhaço, portanto o palhaço vai usar sempre na bata um crachá com o logo da empresa em todas as intervenções, não só hospitalares, mas neste momento, por exemplo, quando faz os vídeos ou quando dá entrevistas, estará sempre identificado que aquele palhaço é abraçado, é apadrinhado por a empresa X ou a empresa Y. Vocês que vivem também muito destes apoios de empresas, não é? Sim, sim. Nós no ano passado tivemos aprovada uma candidatura a parcerias para o impacto do Portugal 2020 e neste momento esse fundo de financiamento representa quase 50% do orçamento previsto para 2021. Depois temos as empresas que se associam a nós e que nos fazem donativos. Temos os donativos particulares, também já há várias pessoas que fazem donativos particulares. Temos as angariações de fundos através do Facebook. Temos uma pessoa responsável pelas campanhas de angariação de fundos junto ao público em geral, e neste momento já é desde de Lisboa até ao norte de Portugal. E no ano passado, mesmo com todas as condicionantes do Covid-19, chegámos quase às 250 angariações de fundos junto do público em geral, mas portanto dependemos ainda muito da boa vontade de todos. Este mês de fevereiro, inclusive, temos aqui uma vantagem, digamos assim: quem fizer donativos via MBWay ou depósito diretamente na nossa conta, por cada 2 euros doado é atribuído um número e vamos sortear 4 prémios que ganhamos no preço certo, no mês de dezembro. Portanto, além de nos ajudarem, ainda se habilitam a ganhar uma máquina de costura, uma radiadora, um aspirador e uma máquina de café. Portanto, 4 fantásticos prémios. É o mês do nosso aniversário, portanto, que somos nós que damos as prendas. Foi um bocadinho assim todo o mês. Encerramos hoje mais uma
mais uma atividade nesse âmbito. Primeiro, no dia do nosso aniversário, tivemos o apoio de uma pastelaria aqui local, que é a Pousadinha em Tentugal. Levámos 1.200 sorrisos aos profissionais do IPO de Coimbra, e esta semana levámos 5.000 aos profissionais de saúde do Hospital da Universidade de Coimbra e do Hospital dos Covões, também em Coimbra. Portanto, estamos a fechar um mês do 8º aniversário cheio de eventos, de doçuras e de muitos prémios para todos aqueles que nos acompanham, e neste caso foi em termos da entrega dos miminhos, foi uma forma de nós reconhecermos o trabalho dos profissionais de saúde, a quem estamos muito, muito gratos, e acho que todos nós, enquanto cidadãos, devemos estar muito gratos pelo trabalho que eles desenvolveram há quase um ano, que estão na linha da frente e que têm todos os motivos para estar cansados, e por isso nós todos temos que fazer o nosso papel para os poupar e para correr tudo bem para toda a gente. O senão, digamos assim, de estarmos em direto no Facebook, é que via Zoom não dá para conseguirmos ver os comentários, então às vezes fico aqui com a cara um bocado mais escura, porque é quando vou ao Facebook ler os comentários, e inclusive temos aqui vários a dar os parabéns à Palhaço do Hospital pelos trabalhos e pelo trabalho desenvolvido que vocês fazem. Entretanto tivemos aqui a Carla, que se quis juntar a nós. Já vi. Eu por norma partilho sempre, para além de entregar o link, digamos assim, ao meu convidado ou à minha convidada, faço questão de o publicar para quem quiser, em vez de ver via Facebook, participar no Zoom e fazer as perguntas cara a cara, digamos assim. Infelizmente o pessoal parece que tem medo e prefere mais o Facebook só para ver e fazer ali o comentáriozinho. E eu ia pegar exatamente no que a Isabel falou, dessa parceria onde estiveram a entregar os bolos. Eu, por acaso, ontem calhei a conseguir ver do Diário das Beiras o direto que eles estavam a fazer a acompanhar-vos. Como é que é vocês entregarem aquilo que podemos chamar um simples bolo a um funcionário, a um profissional, e ver a reação dele? É assim, eu devo confessar que o impacto no IPO foi muito superior ao que nós estávamos à espera. E acho que até foi por isso que a Pousadinha ficou tão sensibilizada e que decidiu avançar já com este apoio que já estavam a pensar, porque é impressionante como os profissionais estão muito desgastados. Há alguns que já não se lembram da última folga que fizeram, alguns não tiveram férias no verão. Quem está então nas unidades com Covid, é impressionante, chega a ser por hora e meia para se vestirem com os fatos que precisam, os cuidados todos que precisam. Depois são turnos 17, 18 horas e depois é novamente todo um processo de se despir. Há muitos que têm tanto feito as tripas de coração, como se costuma dizer, este ano, por causa dos filhos, por causa dos pais, porque se nós nos sentimos limitados porque não conseguimos ir visitar os nossos familiares, eles têm um risco acrescido, não é? E realmente nós sentimos que o impacto foi mesmo muito grande. As mensagens no nosso Facebook foram deliciosas, porque é para usar aqui o termo dos bolos, que é mesmo assim, mas sentimos que realmente as pessoas tinham ficado muito tocadas. Também tenho que agradecer à Pousadinha, porque eles foram impecáveis. As pasteleiras levantaram-se às 5 da manhã, começaram a trabalhar às 5 da manhã, porque eles fizeram questão de que o material, de que os doces chegassem sempre fresquinhos. Aliás, as caixas ainda chegavam mornas aos hospitais. E portanto o produto é sempre de grande qualidade, mas então estava ali mesmo entregue fresquinho, e quem já teve o prazer de comer um bolo, por muita qualidade que seja, mas uma coisa é quentinho, outra coisa é se teve que ir à arca frigorífica como tem que estar guardados nas pastelarias, não é? Portanto aquilo é logo diferente, mas sentimos que efetivamente eles estão a precisar deste nosso carinho, e acho que
enquanto sociedade realmente eles também precisam de sentir que nós estamos cá, estamos disponíveis para fazer a nossa parte e cumprir com a nossa parte, que afinal não é assim tão complicada, porque é usar a máscara, é manter o distanciamento, é desinfetar as mãos, é, ok, pensarmos que este ano não podemos estar juntos, mas se correr tudo bem, daqui a 2 ou 3 anos vamos poder estar juntos novamente, e se não, eu acho que deve ser muito triste. O meu pai tem 83 anos, e eu acho que perdê-lo, acho não, tenho a certeza que perdê-lo iria ser marcante, mas se fosse por eu o ter contaminado, acho que iria haver aqui uma sobrecarga de dor, que não iria ajudar a nada, e ninguém sabe se está contaminado. Nós podemos estar contaminados a qualquer momento e não termos noção disso, portanto temos sempre quase que agir como se estivéssemos contaminados, não é? Portanto, ter aqui os cuidados todos, que não... Ainda hoje uma amiga minha contava de uma vizinha que dizia: ai, mas eu não estou contaminada, e que ela lhe respondeu: ai, desculpe, mas não pode saber, como é que sabe? Mesmo tenha feito o teste há poucas horas. A situação já pode ter revertido ou ter dado um falso negativo, porque ainda não está a acusar. Portanto, todos nós temos de fazer a nossa parte, e acho que isso é uma das lições que devemos tirar desta pandemia, que é a importância que todos nós temos, e todos temos impacto na vida uns dos outros. Entretanto, eu no Facebook, no direct, já coloquei em destaque o comentário com o vosso MBWay, se alguém quiser aproveitar para fazer um donativo. Porque Obrigada, acho que é dos melhores donativos que se podem fazer, é associações como a Palhaços do Hospital, que fazem um trabalho excelente, e não estou a dizer isto por estar a falar consigo, obviamente, e a Carla está aqui, pode dizer isso. Eu já fiz 3 ou 4 diretos em que fiz para várias instituições, ainda não fiz para vocês, mas hei de fazer. Também não sou um Bruno Nogueira que tem milhares de pessoas a ver, mas pronto. A minha pergunta vai ser esta seguinte, que é, este ano, 8 anos de Palhaços de Hospital, como é que têm sido estes 8 anos? E depois perguntar onde é que entram pessoas conhecidas como, por exemplo, Sofia Cerveira, Nilton e o grande Rui de Carvalho. O grande Rui de Carvalho entrou logo no início. Nós fundámos a associação no dia 12 de fevereiro de 2013 e no dia 30 de outubro de 2013 tirávamos fotografias tirávamos esta fotografia, por exemplo, com o Rui de Carvalho como nosso padrinho, e este grande senhor que faz na próxima segunda-feira 94 anos, e que é um exemplo. É um senhor com letra maiúscula mesmo, mal conheceu a nossa missão, abraçou-a de coração, e todos os que conhecem o Rui sabem que ele é um homem de causas e que é um homem de entrega, e portanto é o nosso padrinho. A filha dele, a Paula, é a nossa madrinha. E porquê é que é o nosso padrinho? Porque para nós é um dos séniores mais bonitos do nosso país, é uma referência. E nós quisemos escolher um sénior exatamente que fosse uma referência. Depois, ainda por cima, é um homem das artes, não é? Até tinha o sonho de ser palhaço e chegou a ser palhaço numa peça. Tem uma coleção incrível de palhaços, porque ele adora a figura do palhaço. Portanto, acho que foi uma escolha, acho não, tenho a certeza que foi uma escolha fantástica. E para nós é um enorme privilégio sempre que estamos com ele, porque ele é um ser humano mesmo fantástico. E portanto, ele foi logo mesmo no início. Depois, uma das estratégias que nós usámos realmente foi de ir convidando figuras públicas conhecidas para nos acompanhar, porque é sempre uma maneira de conseguirmos chamar a atenção para a nossa causa, não só para a nossa missão, mas para a nossa causa, que é trabalhar em prol da valorização e da dignificação do papel dos séniores. E tivemos já vários nomes. Um dos primeiros a seguir ao Rui, acho que foi logo mesmo a eurodeputada Marisa Matias. Tivemos o Pedro Abrunhosa há uns anos, que esteve connosco na Figueira da Foz. Depois, passado uns tempos, convidou-nos a subir ao palco na Expo Facica em Cantanhede para cantar Pontes Entre Nós com ele.
Tivemos o Gonçalo Diniz, que nos acompanhou ao Hospital de Aveiro. Tivemos a Eurodeputada Marisa Matias, também foi ao Hospital de Aveiro. Tivemos o César Mourão, que também foi ao Hospital de Aveiro. Tivemos o Nilton, aí já como nosso embaixador, quando começámos com o IPO de Coimbra. O Rui de Carvalho também já foi connosco ao IPO de Coimbra. E depois, no ano passado, nós fizemos uma grande campanha de notoriedade, de divulgação do trabalho da associação com a Sumo Portugal, e eles criaram uma campanha em que os embaixadores foram o Rui de Carvalho, o Nilton e a Sofia Cerveira. A Sofia Cerveira tinha vindo com o Gonçalo Diniz, quando o Gonçalo nos veio acompanhar a Aveiro. São figuras públicas que nós temos a sorte de darem a cara e de darem o testemunho pela nossa causa e que se identificam com ela, e que, como é óbvio, nos ajudam a ter algum destaque e a chegar a sítios que sem estes apoios não conseguiríamos chegar. Neste 8º aniversário vocês decidiram, que é este mês, decidiram fazer, digamos que, uma forma de dar a conhecer os 4 profissionais do Dr. Palhaço, aliás, 4 sim, decidiram Sim. fazer aqui 5 diretos via Facebook. Foi uma forma diferente de celebrar ou seria assim se não houvesse pandemia? Não me parece que fosse assim, que é mesmo assim. Lá está, foi um ajustar à realidade que tínhamos, porque nós gostamos muito de contacto humano e se nós pudéssemos escolher o contacto humano, não iríamos escolher estar desta forma, iríamos realizar um jantar ou realizar uma gala, seria mais dessa forma. Assim fizemos, portanto, fizemos 5 realmente todas as segundas-feiras do mês de fevereiro, dávamos a conhecer um doutor Palhaço, entrevistado por por a pessoa, digamos assim, atrás do outro. E como quem viu esta semana o Dr. Risoto percebeu que não dá para fazer entrevistas ao Dr. Risoto, não vale a pena. Se quiserem entrevistar, entrevistem o Jorge, porque o Risoto não dá uma resposta a direito, como se costuma dizer. E tivemos mais 2, tivemos no dia 12 de fevereiro de manhã. Eu tive do IPO de Coimbra a conversa com a doutora Margarida Ornelas, presidente do Conselho de Administração do IPO de Coimbra. Era suposto também ter tido a doutora Manuela Grazina, mas que tivemos dificuldades técnicas e que não se pôde juntar a nós. A doutora Manuela Grazina é neurocientista e médica investigadora e foi a responsável por um estudo que nós desenvolvemos em 2020 chamado BioRIS, um estudo de avaliação do impacto do nosso trabalho. E ainda no dia 12 à noite tivemos a conversa com o nosso embaixador Nilton e Sónia Santos, da Rádio Renascença, e tivemos os convidados Sofia Cerveira e André Sardé, e pronto, e foi a nossa maneira, lá está, de nos ajustarmos às condicionantes da pandemia e de fazer, mas de não perder o foco, de não deixar de comemorar, fizemos da maneira possível, e foi exatamente por causa da maneira possível também que, em vez de levarmos um bolo muito grande para o IPO e reparti-lo por todos os profissionais de saúde, lançámos o desafio à pousadinha de se queriam juntar a nós e, portanto, acabou por haver uma entrega personalizada a todos os profissionais do IPO de Coimbra para seguir aqui todas as medidas de segurança que hoje em dia temos que ter, mas foi assim que surgiu a ideia dos miminhos para o IPO de Coimbra. Ou seja, podemos dizer aqui que tentaram de forma diferente celebrar e espalhar também sorrisos aqui neste caso no geral, correto? Exatamente, exatamente, é isso que nós gostamos. Como eu há pouco falava, vocês são 4. São 4 doutores palhaços. Pronto, eu digo vocês, a Isabel também já foi doutora palhaça, são 4 doutores palhaço. Como é que procederam a esta seleção de quem é que seria o doutor palhaço, quem é que não pode ser doutor palhaço, digamos assim, como é que se
chega a este procedimento de Como é que é o processo de pessoa certa? recrutamento? Então, nós no ano passado, nesta altura, mais ou menos, não, já tínhamos aberto, lançámos um concurso para abrir para novos doutores palhaços, e as pessoas tinham que mandar currículo, recebemos mais de 80 currículos a nível nacional, e daí foram escolhidos 10, porque as pessoas obrigatoriamente têm que ter formação na área do teatro, da música ou do palhaço, porque em Portugal, na área do doutor palhaço, não há quem tenha. E, portanto, escolhemos 10. Desses 10 vieram a um casting presencial, em que está envolvida toda a equipa artística e eu também, enquanto presidente, e foram escolhidos 6. Esses 6 foram a um workshop com formadora externa, e desses 6 foram escolhidos 2 para serem estagiários. O processo de estágio demora quase um ano. Portanto, depois de ter passado por este crivo todo, ainda demora quase um ano. Os primeiros 3 a 6 meses, que vai depender um bocadinho da evolução do artista, às quartas-feiras fazem formação com a nossa equipa de outros palhaços, ou seja, de manhã têm aulas de canto e de música, e da parte da tarde preparam as performances artísticas que vão depois levar para os hospitais. E nós precisamos exatamente deste tempo para eles começarem a perceber como é que é esta dinâmica que nós queremos, que nós procuramos na associação. E além disso, além da quarta-feira, tem que ter outro dia de disponibilidade por semana para acompanhar uma dupla de doutores palhaços. Só a ver, sem qualquer intervenção. Depois, então, dependendo da evolução deles, quando achamos que estão preparados, que a dinâmica que foi criada para eles já está coesa, já é possível levá-la para o terreno, também depende um bocadinho, mas normalmente cerca de 3 meses, e têm que trabalhar obrigatoriamente com o doutor palhaço sénior, que neste momento é o Risoto e a Donizete, que são os mais antigos na associação. E só depois de passarem essa segunda fase, digamos assim, é que então poderão trabalhar com qualquer doutor palhaço. Depois a formação continua o tempo todo. Nós, além dessa formação à quarta-feira, em 2020 fizemos 3 formações com formadores externos. Uma delas, a que mais adicionávamos, fizemos com a Amiatab, é um israelita que vive em Paris e que é considerado um dos melhores, se não o melhor formador na área do doutor palhaço no mundo. E, portanto, a formação é contínua, o nosso trabalho é contínuo, porque nós temos que estar sempre a adaptar as performances, inclusive nós temos, por vezes, solicitações dos nossos hospitais para situações específicas, que querem recorrer, portanto, à alegria, ao humor, aos afetos, à nossa maneira, à nossa arte, para às vezes sensibilizar as pessoas para algumas temáticas, e portanto propõem-nos sugestões, ou então propõem-nos para participarmos numa atividade do hospital e temos que criar uma performance para aquela situação. Portanto, a formação nunca acaba, e é exatamente por causa desta exigência, é que por um lado nós não poderíamos trabalhar com voluntários, porque não seria difícil garantir que 2 dias por semana as pessoas tivessem disponibilidade o dia inteiro para trabalhar para a associação. Por outro lado, porque nós somos muito exigentes com o trabalho dos nossos doutores palhaços, mas para ser exigente é preciso dar-se algo em troca, não é? Portanto, é preciso haver condições de trabalho, é preciso a pessoa ter vontade de investir e de crescer, porque tem que haver interesse, gosto e empenho de ambas as partes para as coisas correrem bem. Antes de prosseguir para a minha próxima pergunta, chegou-me aqui via Facebook uma mensagem privada de alguém que já fez um donativo para o Palhaço do Hospital durante este direto. Fez questão de manter o anonimato, mas fica aqui a nota. A minha próxima pergunta é: o ano passado, 2020, marcaram presença em vários programas de rádio, vários programas de televisão, foram notícia em vários jornais nacionais e regionais por 146 vezes. Isto é claramente ver o vosso trabalho reconhecido.
E pronto, isso também acontece porque a associação já tem um plano de marketing e de comunicação e todas as áreas da associação são trabalhadas. O ano de 2020 foi o ano da nossa profissionalização, nós profissionalizamos todos os setores exatamente com os fundos do Parcerias para o Impacto, profissionalizamos todos os setores da associação, porque nós temos esta necessidade de comunicar o que é que estamos a fazer, exatamente para chegar depois ao apoio das pessoas e também por outro lado, por exemplo, em termos do canal do Hospital TV no YouTube, foi mesmo porque achávamos que valia a pena investir inclusive tivemos no imagens de marca, a dar a conhecer o trabalho, porque nós queríamos que o trabalho chegasse ao maior número possível de pessoas, achamos que os conteúdos merecem ser vistos e ser utilizados e portanto, tentamos trabalhar bem a nossa comunicação, assim como tentamos trabalhar muito bem as nossas redes sociais, o que passamos para fora, não é da responsabilidade dos doutores palhaços, eles têm a responsabilidade de produzir os conteúdos. Acho que estão a ficar cada vez melhor, acho que será um exercício interessante ir ver os primeiros vídeos deles e ir ver a evolução. Nós temos muito orgulho no trabalho dos nossos profissionais, na dedicação. Eles aprenderam a editar vídeos, eles aprenderam a ver a questão da luz, a questão dos textos, nada disto fazia parte do nosso dia-a-dia, não é? Não tínhamos estas preocupações, mas cresceram muito como profissionais e acho que demonstram bem os profissionais, a dedicação, o amor que têm à causa e à missão em que estão envolvidos, e é exatamente por isso também que eles merecem ser reconhecidos e que é bom ver reconhecido o nosso trabalho. E este ano começámos o ano com uma presença que nos emocionou bastante, porque estivemos na TVI, num programa que era Heróis Nacionais, e também foi um reconhecimento que nos tocou bastante a todos. Como é que é chegar ao fim do dia, e de um dia de trabalho, e a Isabel já foi também doutora Palhaço, como é que é chegar ao fim do dia? É chegar ao fim do dia e dizer cumpri o meu dever, o dever cumprido? É chegar ao fim do dia e pensar hoje mudei o mundo de alguém. Eu às vezes sinto que estou a viver o sonho de adolescente, porque nós quando somos adolescentes todos temos o sonho de mudar o mundo, não é? E depois às vezes convencem-nos que não conseguimos, e é mentira, todos nós conseguimos mudar o mundo, porque todos nós fazemos parte do mundo. Às vezes só mudamos o mundo de uma pessoa, de pessoa em pessoa, mas todos conseguimos mudar o mundo. Infelizmente acho que há uma altura na vida em que nos convencem, a maior parte de nós fica convencido do contrário. Eu tive a sorte da vida me trocar as voltas, o que eu agradeço imenso, e de me ter voltado a dar não só as ferramentas, mas este cumprir do sonho de mudar o mundo. E depois acho que basta umas passagens pelas nossas redes sociais e pelas mensagens que lá nos deixam para perceber o impacto que nós temos e como efetivamente mudamos o mundo das pessoas com quem nos cruzamos nos nossos hospitais. Para além do MBWay, como eu já falei, tem o IBAN, que também Sim, está no disponível vosso no site. site, é a melhor maneira, que é mesmo assim, é no site. Exatamente. Depois tem também uma loja onde vendem o nariz do Dr. Palhaço e uma pulseira, correto? Exatamente, temos o nariz, não consigo chegar lá, ia tentar ali mostrá-lo, mas iria sair completamente daqui do enquadramento. E temos uma pulseira, que é a pulseira amigo do Hospital, que a ideia é as pessoas contribuírem com €1 por mês para a associação, ou seja, a pulseira custa 12 euros e durante €1 por mês, durante o ano, vão contribuir para o trabalho da associação. É uma pulseira ajustável, muito bonita, procurem na nossa loja, procurem nas nossas redes sociais para encontrar imagens e depois, acima de tudo, a pulseira também é muito boa porque
eu conheço muita gente que conheceu a associação porque alguém conhecido asava com a pulseira e teve curiosidade de lhe perguntar que pulseira é essa que eu não conheço. Portanto, já tivemos amigos de amigos que nos encomendaram a pulseira, porque foi assim que ficaram a conhecer e lá está, e ajudar-nos a crescer e ajudar-nos a chegar a novas pessoas é outra maneira de nos ajudar com a nossa missão. Eu acredito que haja se calhar muita gente que nos está a ver e que posteriormente nos irá ver, porque irá ficar o vídeo para quem quiser ver depois, que irão perguntar, eu tenho uma empresa, como é que eu posso ser uma empresa parceira da Palhaços do Hospital? É entrar em contacto connosco, estão os contactos no site, e no site também dá para ver quais são as nossas as empresas que colaboram connosco, dá para perceber, há parceiros Gold, há parceiros Silver, há parceiros Bronze, e depois há empresas que, por exemplo, que financiam visitas a certos hospitais, há empresas que apadrinham os hospitais, isso também é possível. Imaginemos que é uma empresa de Matosinhos e que quer garantir que durante o ano as visitas ao Hospital de Matosinhos ficam a cargo da sua empresa, por exemplo, isso é possível, mas no site tem todas essas informações e nós estamos sempre disponíveis. Aliás, acho que o Telmo e a Carla perceberam que nós somos bastante disponíveis e que não é difícil falar connosco. Isto antes de nos despedirmos, como é que e agora aqui vou tentar fazer um 2 em 1, enquanto ex-doutora Palhaça e atual presidente da Palhaço do Hospital, como é que classifica Palhaço do Hospital, ou como é que identificaria esta associação? E depois, enquanto cidadã, se calhar é um bocado difícil de separar águas, digamos assim. Sim, é assim, eu acho que a Palhaços do Hospital, eu acredito que a Palhaços do Hospital vai ser uma daquelas associações que vai impactar o nosso país, que vai deixar uma marca muito, muito bonita, que tem tudo para crescer para nacional. Nós já somos uma referência no mundo e há bocado, quando o Telmo estava a dizer o encontro que nós tivemos em Viena, é um encontro mundial de associações de outros palhaços, que deveria ter ocorrido no ano passado, mas em princípio vamos ver se ocorre este ano em Amsterdão. Quando foi em Viena, foram 3 dias dedicados às associações que trabalham com crianças. Graças à Palhaços do Hospital, este ano, meio-dia vai ser dedicado às associações e aos projetos que trabalham com os mais velhos. E nós somos, no mundo, uma referência na área do trabalho com os mais velhos, e o que eu acho é que nós estamos a mudar o mundo por forma que todos nós tenhamos um melhor futuro, porque é o hoje por eles, amanhã por nós. Amanhã seremos nós os séniores, amanhã seremos nós aqueles que queremos alegria, humor e afetos, e portanto, o trabalho que temos que fazer para mudar o mundo tem que ser agora, mas eu acredito que é uma das associações que tem um trabalho bonito, digno, que vale a pena seguir, e eu e a minha equipa, pelo menos, temos muito orgulho de fazer parte deste projeto e identificamos-nos com ele e vestimos a camisola com muito gosto. Isto da Palhaços do Hospital, se calhar ainda há muita confusão, diria eu, porque algumas pessoas confundem a Palhaços do Hospital com o Nariz Vermelho. São completamente diferentes. Portanto, nós trabalhamos no mesmo ambiente, que é o ambiente hospitalar. Trabalhamos com públicos diferentes. Eu acho que nós somos complementares, acima de tudo, porque senão não estamos a chegar a todas as faixas etárias. Eles trabalham até aos 18 anos, nós trabalhamos com mais de 18 anos.
mas somos todos doutores palhaços, usamos todos o nariz vermelho, porque o nariz vermelho é o símbolo mundial do palhaço. Em todo o mundo, o palhaço usa o nariz vermelho, o palhaço e o doutor palhaço. Portanto, por isso, como eles têm no nome Nariz Vermelho, é por isso que se bem que o nome da associação é Operação Nariz Vermelho, mas é por isso que vem a confusão, e é por isso também que é importante ter nomes como o Rui de Carvalho, o Nilton, a Sofia, a darem a cara, e a campanha, por exemplo, que foi criada com o Nilton e com a Sofia, tinha frases exatamente a apelar um bocadinho a isso, ou a do Rui, eu lembro-me que era vamos dar o papel principal ao sorriso. Agora não me estou a recordar a frase do Nilton e da Sofia, mas procurem nas nossas redes sociais que vão gostar, e que era exatamente para desmistificar essa ideia de que os palhaços são para as crianças, de que os doutores palhaços são para as crianças. Não, em Portugal, felizmente, já há doutores palhaços para todas as idades. Há 8 anos que há doutores palhaços para todas as idades. Falamos de uma associação que faz claramente duas coisas. Primeiro, serviço público e uma verdadeira entrada também na parte cultural. A minha pergunta, se calhar para muitos é incómoda, espero que para si não, mas vou ter que a fazer. Como é que alguém que faz um serviço que engloba estas duas áreas da cultura e do serviço público não recebe mais apoios do governo, ou não recebe apoios do governo? Nós devemos chegar lá, que é mesmo assim. Acho que às vezes nós temos que tomar a dianteira aos nossos governantes. Alguém que eu não sei quem dizia que às vezes mais importante do que pôr os governantes no caminho certo é pôr a população no caminho certo. Portanto, eles ainda não entenderam estas coisas, eles ainda não entenderam o verdadeiro papel dos mais velhos, e infelizmente esta pandemia veio demonstrar isso, porque veio demonstrar como nós estávamos tão desligados dos mais velhos, porque as primeiras medidas que se tomaram, logo nas primeiras, esqueceram-se dos lares, quer dizer, estávamos perante um vírus que atacava principalmente os mais velhos e esquecemos-nos dos lares. Pronto. Portanto, já que nós não conseguimos pôr os nossos governantes no bom caminho, contamos com todos vocês que nos estão a ouvir para mudar aqui a corrente e mudar a maré. Depois também contamos exatamente com coisas como o tal estudo Biorriso, que iremos divulgar em maio deste ano. Neste momento está a ser produzido um artigo científico e uma tese de doutoramento, por isso é que não podemos ainda falar muito sobre ele. Mas portanto, nós queremos provar ao Estado com números o impacto que nós temos, qual é a redução que nós temos em termos do tempo de internamento das pessoas que estão nos hospitais, que é para chegarmos àqueles senhores que só pensam em números, que é para depois eles perceberem que, ok, então afinal até há poupança, por acaso, por sinal, então vale a pena investir em doutores palhaços, vale a pena torná-los um serviço público, que já que é isso que eles fazem, e portanto gratuito, e sermos nós, enquanto Estado, a assumir as despesas que há com este serviço. Mas nos entretantos nós vamos nos adiantando mesmo, vamos fazendo o trabalho e vamos lhe dando na cabeça desta maneira. Eu sei que, por exemplo, a Ministra da Saúde esteve há pouco tempo no IPO de Coimbra, e nós no ano passado desenvolvemos um concurso nacional chamado Entre Paredes do Hospital, que levou arte a 4 paredes do IPO de Coimbra, e que transformou completamente 2 salas de espera com pouca luz, que estavam bastante... precisavam de um toque de magia, digamos assim, e aquela magia que a arte consegue levar. E nós desenvolvemos, portanto, nós conseguimos envolver 4 empresas e angariar fundos para estas intervenções artísticas, e dizia-nos, partilhava então comigo a doutora Margarida Ornelas, que tinha feito questão de ir mostrar à senhora Ministra as paredes e dizer quem é que era a Palhaços do Hospital e o que é que a Palhaços do Hospital estava a fazer. Portanto, contamos com estes nossos queridos, os administradores dos nossos hospitais parceiros, dão a cara por nós, dão o testemunho por nós,
e portanto vamos assim aos bocadinhos empurrando a classe política para esta realidade que é a importância da alegria, do amor, dos afetos no ambiente hospitalar, a importância de respeitarmos os mais velhos, de cuidarmos de todos os cidadãos, de respeitarmos toda a gente, não deixarmos ninguém para trás, porque se queremos ser uma sociedade justa, não podemos esquecer ninguém. Temos que levar toda a gente connosco e não podemos deixar ninguém para trás e não podemos permitir que se tenha que escolher entre duas vidas humanas, por exemplo. Não, isso não é aceitável numa sociedade justa. Portanto, eles não querem mudar o caminho, mas mudamos nós, fazemos nós um novo caminho que eles depois vão de vir atrás. Ou seja, digamos que uma forma de lhe abrir, tentar abrir os olhos, né? Exatamente. Resta-me agradecer mais uma vez. Vou primeiro agradecer, não sei se ele está aí, se não, mas vou agradecer ao Jorge porque foi com ele que eu tive o primeiro contacto, que ele depois encaminhou-me para si. Ele está a ver em direto. Está a ver no Portanto, Facebook. agradecer-lhe a ele pela disponibilidade, agradecer-lhe depois também assim pela disponibilidade de ter estado aqui esta horinha a falar sobre esta associação, o que fazem, como é que podemos ajudar-vos e desejar que tenham, que continuem a ter sucesso naquilo que fazem e a levar sorrisos a muita gente. Muito obrigada pelo convite, Telma, obrigada por esta oportunidade de estar aqui a falar sobre o trabalho da Palhoça Hospital e convido a todos a seguirem-nos nas nossas redes sociais, partilharem os nossos posts, dar-nos a conhecer aos amigos, já é uma maneira de nos ajudar e de nos ajudar a crescer. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Obrigada, Telma. Boa noite.